Nós queremos meditar com os irmãos nessa noite, estudar sobre um assunto que é de suma importância para a vida do cristão. Chama-se discernimento espiritual. O que é discernimento espiritual? Há um dom do Espírito, uma manifestação do Espírito, que se chama discernimento de espíritos. Não é esse dom. O discernimento espiritual é o modo pelo qual o homem regenerado, a nova criatura firmado na palavra de Deus, consegue distinguir o que é de Deus daquilo que não é de Deus. Essa visão não é sentimental. Vamos entender bem isso, porque o sentimento nosso é na alma e o discernimento é no espírito. Então ele é afirmado sempre na palavra de Deus e não naquilo que achamos ou sentimos. Nós podemos ter simpatia por pessoas ou antipatia por pessoas. Isso é questão da alma. Nós podemos gostar de algumas coisas e não gostar de outras coisas. Questão da alma. O discernimento espiritual é a palavra de Deus operando em nós, como nós vamos verificar, e nós usamos ela como comparativo, como sendo a matriz de referência para que nós entendamos as coisas espirituais. Eu tenho avisado a igreja, porque por vezes é ensinado nas igrejas, mais as instituições religiosas, que a pessoa entra pelo sentimento, e a pessoa sente alguma coisa e acha alguma coisa na sua área sensorial. Não é a área sensorial. E a palavra de Deus é sempre a referência. É nela que nós nos firmamos e é nela que nós nos balizamos. E nós temos que sempre nos disciplinar a isso, porque nós queremos achar algumas vezes que a verdade está em nós, quando a verdade está na palavra. E nós pensamos que porque conhecemos a palavra e temos um entendimento religioso, nós sabemos. Nós temos que sempre comparar com a palavra de Deus. O homem, ele é tricotômico, ou seja, ele é corpo, ele é alma e ele é espírito. Quando uma nova criatura, quando ele é ímpio, ou seja, quando ele é o homem natural, ele é corpo e alma, já que o espírito é morto, ele não tem qualquer comunhão com Deus. O espírito vivo é resultado da obra de regeneração, ou seja, aquilo que o Senhor disse em Efésios 2, e vos vivificou, estando vós mortos em delitos e pecados. O ímpio não sabe discernir. Abra sua Bíblia lá no livro do profeta Jonas, capítulo 4, verso 11, para mostrar aquilo que o ímpio, como Deus vê o homem natural, vê o ímpio, na questão do discernimento. Observa pela Bíblia. Jonas 4:11. Jonas é Velho Testamento. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Quando Deus estava falando para o Jonas, profeta, que fosse a cidade de Nínive, ele está dizendo o seguinte: não ia eu ter misericórdia desse povo, compaixão desse povo, e fala, olha, esse povo não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda. O que está dizendo com isso? Que o homem natural não sabe discernir absolutamente nada. Nós podemos passar lá de Jonas para 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14. É bem fácil entender isso. Como o ímpio ou o homem natural, o espírito é morto e o discernimento é no espírito, consequentemente ele não pode discernir. Ele só tem corpo vivo, alma viva. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14.
Diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. A revelação de Deus, ele vem ao espírito do homem. E a alma do homem capta isso. Por isso que é chamada iluminação para o conhecimento. Quando a palavra de Deus entra no coração do homem, ou seja, quando a palavra de Deus é esclarecida ao espírito do homem, a alma do homem capta. Por isso que o inimigo tenta, por vezes, distrair a pessoa enquanto a pessoa está ouvindo a palavra. Dá sono, dá uma série de outras coisas, a cabeça voa exatamente para que a alma, a mente, não esteja concatenada com aquilo que vai ser explicado ou aquilo que vai entrar no espírito do homem. O discernimento se dá no espírito e não na alma. E uma outra coisa que a palavra de Deus vai mostrando, aí entra bem a função da igreja, que é o pastor que ensina o discernimento. O discernimento não é uma coisa que venha espontaneamente. Ela vem pela palavra, mas ela é ensinada. O Senhor fez essa observação lá em Ezequiel, capítulo 44, verso 23. Em falando dos sacerdotes, diz assim esse texto de Ezequiel 44, 23. E a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro. Esse texto vem dizendo daquilo que Deus vai fazer através do sacerdote. Essa mesma visão. Quando eu ministro a palavra dada pelo Senhor, e quando eu coloco a palavra de Deus, eu estou ensinando ao povo para distinguir entre o que é santo e o que não é santo, entre o que é de Deus e o que não é de Deus. Com que base? Na palavra. Não é em sentimento, não é no achismo. O grande erro religioso é que as pessoas começam a achar. Achar é o resultado de começar a deduzir com base em algum conhecimento. Discernimento não é dedução. Discernimento é um ato comparativo com a palavra de Deus. E pela palavra de Deus nós verificamos e entendemos quem é. Por isso que o pastor que ministra a igreja, ele tem que ensinar isso, a palavra, para que a pessoa faça discernimento. Às vezes nós gostamos de alguma coisa, nos acostumamos com alguma coisa e ela não é de Deus. Mas o nosso sentimento é favorável. Aí nós falamos, não, mas eu gosto. Não é por gostar ou por achar simpático alguma coisa que aquilo ali é correto. Aquilo dali deve ser verificado e confrontado com a palavra de Deus. A palavra de Deus é que radiografa o que é. Então, por isso que a palavra de Deus, nós vamos ver adiante, fala que ela tem que estar em nós abundantemente. E não superficialmente. Quando os pastores não ensinam isso, o povo cai em engano. Lá no livro do profeta também Ezequiel, capítulo 22, verso 26... Diz assim a palavra: e os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o impuro do puro, e de meus sábados esconde os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. É isso que a palavra de Deus vai nos mostrando. Quando o pastor, quando o sacerdote transgride a lei, ou seja, ele passa por cima da palavra, ele permitiu ir além da palavra,
as pessoas caem em erro. Muitas vezes as pessoas estão pensando que são, por serem, por exemplo, pastores, que ele pode chegar e ditar uma regra sua. A regra de referência sempre é e será a palavra de Deus. E o objeto de observação é sempre a palavra de Deus. E a referência é sempre a palavra de Deus. E nada mais do que isso. Não é outra coisa. É simplesmente a palavra de Deus. Lá em Mateus 23, verso 16, são dois versos aí, no verso 16 de Mateus 23 e no verso 24. Diz assim a palavra: ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Isso não é da palavra de Deus. A pessoa faz uma regra. A pessoa estabelece. Há pouco tempo eu ouvi falar de uma pessoa, de um pastor que dizia no meio da igreja, falava assim, não, você vai lá fora e arruma para os jovens da igreja, arruma uma pessoa lá de fora. Aí você namora, casa, traz para cá e ela é convertida. E as pessoas, os jovens estão aprendendo dessa maneira. Vai lá, daqui a pouco passa um tempo, está casada com um ímpio, ou com uma ímpia, e depois não sabe o que faz com aquilo dali. Por quê? Porque ele garantiu que, não, traz para cá que aqui é convertido. Nós não sabemos. Nós sabemos que todos foram atraídos à cruz de Cristo. Mas nós não sabemos exatamente quem será salvo ou não. Duas pessoas ouvem a mesma palavra, uma é iluminada para o conhecimento e outra não. Então, como eu posso garantir? Isso é o tipo de guia cego. Porque a palavra de Deus, como referência, diz, não há comunhão entre luz e trevas. Passou disso, é do homem. O discernimento faz com que a pessoa ande. E as pessoas, às vezes, por não quererem obedecer à palavra de Deus, começam a arranjar alguma desculpa. Mas porque é amigo do Evangelho. Mas ele é assim ou ela é assim, mas tem uma característica, gosta tanto, é tão simpatizante das coisas. Transgride a lei. Essa que o Senhor coloca para nós, coloca como uma referência, um parâmetro para que nós saibamos exatamente o que é a palavra de Deus. O problema é que as pessoas acham. Eu vou citar um exemplo que eu conheci bem de perto. Um rapaz trabalhava numa empresa no setor de compras dessa empresa. Ele pertencia a um grupo evangélico. Radical, grupo evangélico bastante legalista, cheio de normas, e regras e costumes. E esse rapaz trabalhava nessa firma e era o comprador. E ele negociava para a empresa. Aí ele negociava bem. Quando chegava ao limite que ele achava que era favorável à firma, ele considerava que aquilo dali já era muito bom para a firma, que ele tinha feito abaixo do valor que tinham colocado para ele fechar o negócio. Aí ele pediu um pouco para ele. E o profeta da igreja, orientou que isso não tinha problema nenhum, porque não estava lesando ninguém. Mas ele ia lá naquele fornecedor, ou nos fornecedores, e ele passava atrás do balcão. Ele falou, não, mas eu não estou errado, porque o profeta disse que isso não tinha nada de mais, porque eu não estou lesando a firma, porque eu já negociei bem para a firma. Eu estou tendo um ganho com isso. Parece que a coisa para ele ficou normal, porque lhe pareceu, porque o profeta disse. E quando ele conversou comigo sobre isso, sobre a situação dele, eu falei, vem cá, você dá recibo para eles lá, dessa quantia? É claro, dentro da sua empresa, você apresenta o recibo, olha, esse aqui eu recebi da empresa. Não, ninguém sabe. Você declara no imposto de renda? Não. Como você quer que isso seja lícito se todo comportamento teu é ilícito?
é atrás do balcão, lá no cantinho, não é à frente de todo mundo, você vai lá atrás para ele te dar isso. Essas referências é que fazem as pessoas não discernirem do que é espiritual, do que é santo, do que é profano, do que é de Deus, do que é do diabo. Sempre que nós começarmos a olhar e arrumar uma desculpa, ou arranjar uma desculpa em relação à palavra de Deus, nós já sabemos que estamos em erro. Essa é a referência nossa. Nós começamos a olhar a palavra de Deus. A palavra de Deus diz contrário àquilo que nós pensamos ou daquilo que nós queremos naquele momento. E nós ficamos olhando e pensando, como é que pode ser? Será que haveria uma solução? E eu vou começar a achar uma solução em mim e não na palavra. O discernimento, então, tem que ser aprendido e ensinado e aprendido exatamente com a referência na palavra de Deus. Hebreus 4:12, ela faz bem essa visão para que nós entendamos bem que a palavra de Deus é apropriada para isso. Diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Agora diz assim, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. É pela palavra. Sabe por que diz lá em 1 Coríntios capítulo 14, que quando entra o ímpio no ambiente da igreja, os seus pensamentos tornam-se conhecidos? No meio da congregação dos santos, é exatamente pela referência da palavra de Deus. Porque ela é o comparativo. Você observa pela palavra de Deus e pela palavra de Deus você analisa o caso em comparação com a palavra de Deus, porque ela é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Mas nós temos que ver que essa palavra colocada para nós não é questão de interpretação. O discernimento é fruto do pensamento estabelecido pelo Senhor e exercitado por nós. Como é que eu sei a vontade de Deus? Como é que eu sei a vontade de Deus? A Bíblia diz. Você lembra como é que a Bíblia diz? Esse é resultado, é sinal. A palavra de Deus fala assim, não vos conformeis com este mundo. Não tome a forma do mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, a maneira de pensar, para experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Renovação do vosso entendimento, da maneira de pensar. Sabe por que a grande quantidade de crentes erra? Sabe por que erra? Porque a mente ainda continua pensando da maneira anterior. A pessoa é convertida ao Senhor Jesus, eu estou dizendo de nova criatura, não estou falando, usei a palavra errada, crente. A nova criatura erra exatamente porque ela mantém a maneira de pensar anterior. E a palavra de Deus fala assim, olha, renove o seu pensamento. Renovar como? Pela palavra de Deus. Deus estabelece a maneira que nós pensamos. Nós começamos a pensar com a palavra de Deus. E ela muda a maneira pelo qual nós enfocamos as coisas. Quando nós olhamos com o ponto de vista humano, nós verificamos o que é mundano. Quando nós olhamos do ponto de vista de Deus, nós começamos a enxergar as coisas de Deus no meio do mundo, nós começamos a fazer uma divisão. Por que as pessoas, quando passam por tribulação, às vezes caem? Ou entram num processo de ir lá embaixo. E, às vezes, numa depressão tão profunda, por passar por tribulação. Porque a sua visão está focada na tribulação.
Mas a palavra de Deus, que é a referência, fala que o Senhor é o nosso socorro. Embora os nossos olhos e os nossos sentimentos não considerem isso visível, ou não está diante de nós, o fato é que o Senhor falou isso. E a maneira de pensar estabelecida pelo Senhor é essa. Nós cantamos aqui a palavra dizendo assim: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Essa é a herança dos servos do Senhor, dos filhos de Deus. Toda ferramenta preparada contra ti. Qual é a possibilidade de um filho de Deus ser atacado por isso? Nenhuma. Porque essa é a promessa. Mas aí nós consideramos, não, mas tem casos em que o filho de Deus é atacado. Nós não estamos olhando o caso de ser atacado disso aí. Nós estamos olhando, às vezes, casos que nós passamos por tribulação exatamente para a nossa cabeça começar a pensar um pouco diferente. Para que nós aprendamos a confiança. Confiança não é um ato natural no homem. A confiança é o exercício da fé no homem. E ele aprende a confiar. Ele não confia por osmose. Ele aprende a confiar na palavra de Deus. Ele começa a verificar. Eu tenho por hábito pedir a algumas pessoas que orem por algumas coisas em que elas já viram a operação de Deus. Por quê? Porque naquele setor ela aprendeu a confiar. Mas às vezes a pessoa confia num setor, não confia em outro. E o Senhor permite que ela passe por uma situação adversa no outro, para ele aprender a confiar no outro. Até que ele aprenda a confiar global. Quando ele confia global, ele é perfeito. Porque ele está na confiança plena do Senhor. Quando o apóstolo Paulo disse assim, olha, eu sei em quem eu tenho crido, ele não estava dando outro testemunho, senão, olha, eu já tenho uma visão do outro lado. Ele disse anteriormente, para mim era bom estar com o Senhor. Às vezes a pessoa é uma nova criatura em Cristo, fala, meu irmão, você já está partindo para a glória. Não. Por que não? Porque ainda acha que essa vida é melhor do que aquela que Deus está propondo. Não é que nós devamos viver essa vida ansiando a morte, mas nós sabemos que o nosso lugar é melhor. O apóstolo Paulo dizia assim, olha, eu queria, na realidade, estar com o Senhor. Eu queria estar com o Senhor. Eu passei uma semana até quarta-feira, uma semana, uma linguagem bem popular, chumbo, grossíssimo. Segunda-feira, terça-feira, e quando eu falei agora, quarta-feira vai dar uma aliviada. Foi pior do que a soma das duas. Eu fiquei olhando aquilo dali, parei um tempo, andei um pouco, fiquei andando, esperando que me entregassem alguma coisa. Eu fiquei andando e eu falei, Senhor, eu estou firmado no Senhor, eu não estou entendendo nada disso, mas como eu não tenho que entender, eu estou confiado no Senhor. Aí comecei a cantar o Salmo 118. Cercaram-me de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. E fiquei andando e falando isso e firmando a palavra de Deus, porque a minha mente começou a considerar que a coisa era muito apertada para mim. Aí a nossa mente tem que ser trazida para a palavra. Ela tem que ser puxada de volta para a palavra. Porque senão ela vai considerar, daqui a pouco eu estou com pena do que está acontecendo comigo. Daqui a pouco eu estou começando a me achar o mais desprezível das pessoas. Falando, Senhor, eu estou te servindo. Aí eu vou começar a indagar a Deus, eu estou te servindo de todo o meu coração e as coisas estão apertando para o meu lado. Aí eu vou começar a murmurar diante do Senhor, quando na realidade eu vou trazer de volta a mente. A minha mente precisa considerar as verdades da promessa de Deus, embora a minha visão humana considere que a situação é apertada. Como é que se dá um milagre? Você viu sempre quando o Senhor Jesus perguntava sobre o milagre? Ele sempre perguntava assim, você é capaz de crer?
crê? Você crê nisso? Crê? E a pessoa ficava... Uns diziam que sim, outros chegaram para o Senhor e falaram, Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Tudo isso que vem da palavra de Deus vem para estabelecer em nós uma maneira diferente de pensar. Pensar é aquilo que o Salmo diz, guiar-te-ei com os meus olhos. É ver do modo que Deus colocou para nós. E esse ver é ver com a mente firmada na palavra de Deus. Hebreus 5,14 diz exatamente isso, que o discernimento é fruto do pensamento estabelecido e exercitado. Até ele fala assim, para que nós cresçamos. Tem gente que passa a vida inteira como nova criatura, mas só no leitinho bem fraquinho, porque não pode ir adiante por causa exatamente do pensamento. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Presta atenção nisso. A pessoa às vezes atrai coisa para si, exatamente por desobedecer a palavra e porque acha fora da palavra que é assim mesmo. Daqui a pouco não entende nada porque desandam as coisas com ela. Eu não estou falando passar por pressão. Pressão é projeto de Deus. Eu estou dizendo passar por situações adversas vindas de desobediência daquilo que é referência da palavra de Deus. O que se mistura com aquilo que não é de Deus, traz as coisas que não são de Deus para si. É o que diz o Salmo 119, 17, né? Que diz, pois que rejeitou a bênção, ela se afaste. Pois que desejou a maldição, ela entranhe. Vamos ver, 109, 17. Vamos ler aqui que é mais fácil. Amou a maldição, ela o apanhe. Não quis a bênção, aparte-se dele. No verso 18, vestiu-se de maldição como de uma túnica, penetre como água no seu interior e nos seus ossos como azeite. Por quê? Porque não quis a bênção do Senhor. O que é não querer a bênção do Senhor? É acatar o que a palavra de Deus está dizendo. Não, eu acho que eu devo fazer. Está sendo alertado e quer fazer. O discernimento faz exatamente a pessoa verificar o que é de Deus e o que não é de Deus. Eu falei para uma pessoa um dia, a pessoa falando assim, eu sou uma nova criatura em Cristo, e continuamente eu me vejo angustiado. Aí eu perguntei assim, como é que você vai? Você congrega continuamente? Não, eu vou às vezes e tal. Você está no meio do corpo de Cristo? Congregado? Não. Eu vou uma vez ou outra, quando assim, às vezes não dá, eu tenho um outro compromisso. Falei isso. Ah, acha que é isso? Não, acho não é. Por que nós congregamos? Para a manifestação do poder de Deus. A palavra do Senhor diz assim, a alegria do Senhor é a nossa força. Nós somos fortificados na alegria que vem do Senhor, que se dá na manifestação do poder de Deus. Agora, se a pessoa quer se guiar pela sua cabeça, acha que deve, eu preciso falar com o Senhor a respeito dessas questões, me traz um monte de problemas. Eu sei de onde tem um problema, mas não quer a solução, porque quer se guiar por sua cabeça. O que eu vou fazer? Nada, eu alertei. Vai dar com os burros na água, queira ou não. Alguns podem achar que o que eu estou falando aqui não tem nada a ver. Depois que se der mal, vai saber que tem muito a ver. Não é o meu desejo
é uma constatação. Discernimento não é sentimento, discernimento é obediência à palavra de Deus e comparar com a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que o espiritual discerne bem tudo. 1 Coríntios 2,15. O exercício que o regenerado tem da palavra de Deus é aquele obreiro que maneja bem a palavra de Deus. Ele vive essa vida da palavra de Deus e essa palavra opera no seu coração. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. E ele de ninguém é discernido. Eu não recomendo normalmente livros, eu sou muito rigoroso na questão de livros. Eu acho que livros, às vezes, tem muito livro evangélico que tem uma distorção, às vezes vai muito bem num caminho, daqui a pouco distorce da verdade central da palavra de Deus. Mas um que eu acho que é extremamente importante para que as pessoas entendam, é um livro do irmão Watchman chamado Poder Latente da Alma. Para que as pessoas entendam que tem muita gente vivendo só na esfera da alma e pensa que isso é vida espiritual e não é vida espiritual. O Senhor me disse, o Senhor não disse nada. Não disse nada. E a pessoa fica com a impressão que falou. Sabe por quê? Porque a alma diz. Ah, eu acho que eu devo fazer. Está pela alma. O que você tem que fazer é, como o discernimento está no Espírito, você tem que ir buscar na palavra de Deus, para que essa palavra de Deus seja a referência e não um sentimento. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Vamos a Colossenses 1,9, para entender que aquele que é espiritual, ou seja, que vive na direção do Espírito, e viver na direção do Espírito, meus irmãos, cuidado que não é aquilo que parece ser coisa de Deus, não. O que é espiritual é aquele que vive segundo os preceitos da palavra de Deus, que a palavra de Deus habita ricamente no seu coração. As pessoas têm uma ideia que às vezes aquele momento sentimental, em que são levados pela alma, por música, ou por alguma coisa que leva as emoções, é espiritual. Muitas vezes as coisas espirituais podem gerar na alma emoções, mas não são as emoções que caracterizam. O que caracteriza o espiritual é a convicção. A plenitude da revelação, aquilo que é claro, aquilo que entrou perfeitamente. Aquilo que ficou esclarecido. Isso é espiritual. Colossenses 1,9 diz assim: por esta razão nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual. Inteligência espiritual, ela se manifesta pela operação da palavra de Deus. É a capacidade de nós entendermos as coisas espirituais. Nós lemos anteriormente que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então comparar coisas, como nós vamos ver em 1 Coríntios capítulo 2, verso 13, como a palavra de Deus é a referência para o discernimento espiritual, pois se compara as coisas que se vê e ouve com aquelas que a palavra de Deus prescreve. 1 Coríntios 2,13 diz assim: as quais falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina. De que maneira? Comparando as coisas espirituais com as espirituais. Entendeu isso? Você compara coisa espiritual com coisa espiritual.
você pega o que é a coisa mais espiritual que você tem? A palavra de Deus. Você compara com a palavra de Deus e verifica. A palavra de Deus diz assim: uma árvore boa não dá mau fruto. Quando se vê um fruto ruim numa árvore que aparentemente é boa, o que você deduz dessa árvore? Porque a palavra de Deus diz assim como referência: não pode dar mau fruto. Fruto é resultado, é produto de vida. Colossenses 3,16. Que é o ponto final dessa questão de discernir espiritualmente. Colossenses 3,16, sabe de cor? A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E aí tem discernimento. Ele não é levado por qualquer vento de doutrina. Ele não precisa enganar. A pessoa que tem a prática da mentira, o que você acha dela? É um desvio de personalidade? É desvio de personalidade? Se olhar do ponto de vista psicológico, ele diz que é um desvio de personalidade. Do ponto de vista espiritual, é do maligno. A própria palavra de Deus diz que ele mente? Ele é homicida? Desde o início. Ele é mentiroso. Então nós pensamos nisso, aí nós falamos assim: não, mas aí nesse caso não é. Não é julgar. Julgar é emitir sentença. Discernir é fazer uma divisão entre o que é santo e o que é profano, entre o que é puro e o que é impuro. Eu conversei com uma pessoa há pouco tempo, e essa pessoa sentou, olhou comigo, e eu olhei para frente dele e falei assim para essa pessoa: eu sei, e você sabe, que você não é luz. É duro você dizer isso. Era mais fácil dizer assim: não, olha, você não anda bem. Você precisa melhorar a sua vida. Como a pessoa dissimulava, dissimular é disfarçar-se como? É aquele que o Senhor Jesus disse que entrou lá vestido de quase um branco. Eu falei claramente: porque eu tenho que alertar para o sangue não ser requerido da minha mão, conforme diz a palavra de Deus. E eu prefiro não agradar a homens e agradar a Deus, e mostrar a palavra, a verdade para a pessoa, para que a pessoa saiba em que estágio está. E se está dissimulando, pensando que engana, fala: olha, você não engana. Você não engana. Você pode enganar outro, mas a mim não enganou. Por que isso? Não é sentimento porque eu comparei atos com a palavra de Deus. Isso é discernimento. O discernimento espiritual, então, irmãos, não é um sentimento da alma. Discernimento espiritual é comparar coisas espirituais com as espirituais. As coisas espirituais se discernem no espírito, e a palavra de Deus está no nosso espírito como referência, como balizador, como meio de nós verificarmos. Não é para julgamento, é para entendimento da onde está pisando e com quem está lidando. Eu contei de um pastor que uma vez chegou uma moça à frente da igreja, dando testemunhos bonitos, dizendo que era missionária e falando da sua obra maravilhosa. E o pastor ficou sentado olhando para ela, observando. E tudo que ela fazia, ele fazia um comparativo aqui com a palavra. Quem se exaltar,
será humilhado. A palavra de Deus mostra que o Filho de Deus não se exalta, porque ele de Deus é exaltado. Quando o Filho de Deus vê a operação de Deus, ele transmite imediatamente para quem é o dono e o autor daquilo ali, a glória do Senhor. E ele começou, contou. Fazendo essa comparação, o pastor falou para ela, declara que Jesus Cristo veio em carne. E ela começou a dissimulação, dizendo, não, mas eu sou um missionário, se eu falar isso para mim... Eu me lembro bem o dia que eu estava expulsando demônio de uma pessoa, eu falei, fala que Jesus Cristo veio em carne. Ele falou, veio. Veio não é resposta. E ele falava assim, porque já tinha expulsado um, ele falava, eu já estou, graças a Deus eu estou bem, agora eu estou bem. Ele falou, não está não. Confessa. Alguns irmãos estavam comigo que se lembram disso. Essa moça lá falando lá à frente, quando tentou dissimular, o pastor foi mais em cima, falou mais duro. Quando aquele que habitava nela descobriu que o outro já sabia que ele estava ali, dominando, aí ele se manifestou. Na frente da igreja. E todo mundo dizendo, que bênção. Oh, glória. Sabe por quê? Porque não compara coisas espirituais com coisas espirituais. Parece que uma palavra agradável é suficiente. Não é isso não. Compara com a palavra de Deus. Há algum tempo uma pessoa começou a sutilmente começar a colocar uma introdução, uma ideia que havia possibilidade de depois da pessoa ser regenerada depois de morta. Falando assim, parece fácil, mas tem que ver o caminho que a pessoa traçou com toda a lógica diabólica para chegar a isso. E as pessoas dizendo amém. Porque não pegou os fundamentos e colocou. Começou a ouvir o argumento. E o diabo é astuto. Sabe por que Jesus, quando em carne, não saiu discutindo com o diabo em cima dos seus argumentos? Porque ele estava na condição de homem. O que ele puxou? A palavra de Deus. Porque essa é viva e eficaz, apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Irmãos, discernimento é a palavra de Deus na vida do homem, comparando coisas espirituais com coisas espirituais. Nós cresceremos no Senhor a partir do momento que tivermos discernimento. Porque não caímos em história e conversa. Tem gente que o diabo faz tripudia na vida da pessoa e a pessoa acha que é natural. E não é natural, não sabe identificar exatamente porque não compara coisas espirituais com coisas espirituais. Eu quero, irmãos, que vocês, como ovelhas do Senhor Jesus, que estão ao meu cuidado, aquelas que estão debaixo do meu pastoreio, quem não está, não tem, pode fazer o que quiser. Mas quem está debaixo desse pastoreio, aprenda a discernir. Aprenda a ver para não ser levado, para não se vestir de maldição. Falar, mas Jesus Cristo na cruz do Calvário se fez maldição e levou toda a maldição. A maldição que nós éramos geração, não confunda isso, geração maldita de Adão. Ele se vestiu de geração de Adão para nos dar essa libertação. Mas quando nós transgredimos a palavra de Deus, nós puxamos coisas de trevas. Tanto é que a palavra de Deus, por várias vezes, há uma referência. Verifique se a luz que há em você não são trevas. Sabe por quê? Porque pode deixar. Então, o meu desejo como pastor
é que os irmãos tenham muito discernimento espiritual. E não é sentimento. Cuidado com isso. O coração do homem é traiçoeiro. Não é o coração do homem que é ímpio, não. O coração, a alma do homem, o sentimento do homem, inclusive da nova criatura, é traiçoeiro, não firme no pensamento. Por isso que a salvação não é pelo sentimento, a salvação é pela fé. E fé não é uma coisa da alma, fé é algo do espírito. Por isso que o Senhor precisa doar fé ao que vai se salvar, ou ao que vai ser salvo. E isto não vem de vós, é dom, dádiva de Deus. O Espírito Santo pega a pessoa, explica para ela, esclarece a sua mente o que é pecado, o que é justiça, o que é juízo. E a pessoa capta isso. Esse é o meio da salvação. Amém? Amém. Deus abençoe a cada um. Tenham dias vitoriosos no Senhor. A vitória nossa vem pela aplicação da palavra de Deus no nosso coração. Todos os dias. Tenham discernimento. Não compare coisas espirituais com coisas materiais. Não olhem para a aparência. Lembra-se que o Senhor falou a Samuel. Samuel, o homem vê pela aparência, Deus vê o que está no coração. Se fosse por Samuel, que era um profeta de Deus, não seria Davi o rei. Seria outro. E Deus falou assim, não é esse que você está pensando, não é o que os teus olhos contemplam, é Deus que vê o coração do homem. E o coração do homem é mostrado pela palavra. A palavra de Deus é viva e eficaz e apta para discernir as intenções do coração. Amém?